A Seara da Ciência é o órgão de divulgação científica da Universidade Federal do Ceará que tem como intuito fomentar nos jovens o amor pela ciência. Temos o prazer de apresentar o segundo volume da coleção Santo de Casa, que homenageia personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da ciência em nosso estado. Essa coleção divulga o trabalho de homens e mulheres que merecem nossa admiração por suas realizações na pesquisa científica, na formação de novos talentos e na criação de novas tecnologias. Francisco Belmino Romero é professor e pesquisador, apaixonado pelo estudo e pelo ensino da corrosão. Nascido em São Benedito, em 9 de agosto de 1946, iniciou seus estudos apenas com 9 anos de idade e depois que começou a estudar não parou mais. É graduado em Química Industrial e Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Engenharia de Materiais e de Processos Químicos e Metalúrgicos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Recebeu o título de livre docência em 2005 e a Medalha do Mérito Educacional em 2017, ambas pela Universidade Federal do Ceará. Atua em diversos cargos administrativos dentro da universidade, como coordenador e chefe de departamento, mas é no ensino onde se sente realizado, tendo a sala de aula como seu principal espaço e a paixão por educar como sua principal característica. Atualmente, é professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Ceará e uma das principais referências no estudo da corrosão. Belmino dedicou a vida inteira à pesquisa e principalmente ao ensino, tendo grande contribuição dentro da Universidade Federal do Ceará. Para nos ajudar a conhecer um pouco mais o professor Belmino, temos hoje aqui Nirla Romero, professora do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará. É cunhada, prima e grande amiga do professor Belmino. Professor Davi Romero, diretor do campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá e sobrinho do professor Belmino. E Helena Becker, professora aposentada do Departamento de Química da Universidade Federal do Ceará e grande amiga do professor Belmino. Nasci em São Benedito e meu pai morava em São Benedito, depois ele foi para a cidade do Ipu. E eu fiquei com meus avós. E meus avós achavam sempre que eu era muito criança, que tinha que brincar. E até os 9 anos de idade, eu nunca entrei em uma escola, não sabia escrever nem a letra A. E meus avós sempre achavam que eu era muito novo para começar a estudar. Foi então que meus pais vendo... E foi uma infância muito boa, brincava muito, uma dessas brincadeiras, claro, diferentes da brincadeira de hoje, por conta das tecnologias avançadas. Era jogar bola, jogar sinuquinha que eu tinha em casa, bila, bola de gude. Isso era uma infância ótima e o detalhe aí que eu acho é a história dos estudos, não estudava. E meu pai, então, era médico e ele era médico da Sucam, naquela época, o Deneru, e foi transferido para a cidade de Baturité. E então, nesse momento, ele achou que eu deveria ir também, até pela distância, né? Porque no Ipu era muito perto, ele estava praticamente todo dia, eu estava com ele, eles iam sempre lá. Mas Baturité é distante e eu fui com meus pais para Baturité e ele também achava, tanto ele como minha mãe, que estava na época de eu começar a estudar. Eu cheguei mais ou menos em 1955, no meio do ano, do jeito que eu acabei de comentar, não sabia se fosse para fazer um A, só se fosse desenhando, cobrindo a letra. E naquela época, em Baturité, tinham 2 colégios muito bons. Os colégios salesianos, que vinham gente de toda a região, até mesmo do Cariri, de outros lugares, e o colégio Jesuítas, que era em cima da serra. E o meu pai disse, agora você vai começar a estudar. E eu, isso no meio do ano, em julho mais ou menos, comecei a estudar. Estudava muito, muito mesmo. Tive a ajuda de uma professora, sempre na infância da gente tem uma professorinha, né? No bom sentido, era uma pessoa espetacular como professora e como pessoa.
E eu comecei a estudar, talvez por ter começado muito tarde, gostei de estudar. Comecei a gostar, tanto que até hoje não parei. Esse tempo todinho, acho que eu comecei mais tarde, tenho que terminar mais tarde. Bem mais tarde. Para compensar. Para compensar. E estudei e fiz em 56, eu fiz exame para o Colégio Salesiano, que era, como eu disse, um colégio muito conceituado, e peguei o segundo ano primário. Naquela época tinha um primário, quer dizer, não fiz primeiro ano, naquela época tinha, então peguei logo o segundo ano. Passei o ano de 56 todinho, fazendo o segundo ano. Fui homenageado lá, essas coisas de colégio, né, colégio católico. Fui o melhor aluno de religião, fui o primeiro lugar da turma naquela época. Medalha honra ao mérito do primário. De repente é tal história. 9 anos sem estudar, você começa a estudar, tem que dar tudo, né? Então, e em 57, né, eu já ia começar o terceiro ano, mas meu pai teve um infarte, muito novo, 42 anos, mas era uma pessoa que muito preocupada com o que fazia, uma pessoa altamente responsável, muito humano, sofria pelos outros. Teve um infarte com 42 anos de idade e teve que vir para Fortaleza. E nós fomos morar ali, hoje a Guanhabi, ali Porta Guanhabi, ali tudo era um matagal, era fazenda, sítios. E o colégio mais próximo era o Colégio Dom Bosco. O Colégio Dom Bosco era na Visconde do Rio Branco, não sei nem se ainda existe esse colégio. Aí eu fiz exame lá, no seu colégio mais próximo, poderia ir andando. E peguei o 4º ano primário. Isso já pulei o terceiro ano, peguei o 4º ano. E naquela época, o aluno tinha o 5º ano e o exame de admissão. Mas o aluno que terminava o 4º ano tinha direito a fazer o exame de admissão, sem fazer o 5º ano. E eu fiz essa prova de exame de admissão. E quando foi em 57 eu já tinha terminado o primário, quer dizer, comecei em 56 praticamente, metade dos 5 anos. E aí vem um detalhe interessantíssimo, né? Eu compreendo muito meu pai nesse sentido. Ele disse, meu filho, você 58, então eu já ia fazer a primeira série ginasial naquela época. Aí meu pai disse, meu filho, é o seguinte, eu acho que você foi muito bem, mas esse colégio é um colégio fraco. Não se preocupe, eu acho que você estudou muito, mas se você for fazer isso num colégio melhor, mais conceituado, conhecido, e eu vou lhe levar no colégio 7 de setembro, para você fazer uma prova lá, eu acho que talvez você fazer o 5º ano. E eu fui fazer essa prova no 7 de setembro. Você está perguntando sobre a minha vida de criança, né? E cheguei lá, fui fazer o exame, essa prova, e a prova foi com o doutor Edilson Brasil Soares, o fundador do colégio, diretor do colégio. Lembro demais ele sentado de um lado da mesa e eu do outro, e ele começou a fazer perguntas do 5º ano da admissão. E eu fui aprovado. Meu pai ficou muito feliz e surpreso, né? Ele passou a verdadeiramente acreditar. E a partir daí eu continuei, né, estudando, fiz o ginásio no 7 de setembro. A minha vida assim era estudar, gostava muito de estudar. Como hoje eu acho estudar um divertimento. Eu quando não estou fazendo nada, eu vou estudar. Estou sempre curioso pelo aprender. E era fazer isso e jogar futebol. Jogava muito futebol. Depois fui para o liceu e posteriormente entrei na nossa querida Universidade Federal do Ceará. Bom, eu acho que mais uma vez eu tenho que lembrar, o que eu lembro no dia a dia, as palavras do maior amigo que eu tive, que foi meu pai. Ele é médico, ele nunca exigiu de nós que fizesse medicina, não. Aliás, ele nunca exigiu de nós que nós tivéssemos, inclusive, um nível superior. Eu digo isso porque eu entendo uma frase que eu mantenho com
comigo no dia a dia. Ele dizia: meu filho, eu quero deixar para vocês uma coisa, educação. Essa era a principal intenção dele. Educação que não seja banco de escola, mas que seja de respeito ao ser humano. Com isso, ele me deu inteira liberdade de aprender com ele, essa é a última frase que foi dita, que é a principal, e liberdade para que eu escolhesse o que eu quisesse fazer. E, curiosamente, eu com 12 anos de idade, voltando assim, eu gosto de, como eu falei, gostava muito de jogar futebol, e naquela época, um local muito bom para se jogar e para se ir para a praia era a Praia de Iracema. E na Praia de Iracema, eu ia com 11 anos, 12 anos, e tinha uns trilhos dos bondes antigos do trem, que começava a formar ferrugem naquela época, não sei se naquela época se chamava ferrugem, achava estranho, uma casquinha que se formava no trilho, que eu quando batia assim ela caía. E eu pensei comigo, olha, um dia eu vou entender por que isso acontece. E aí, por que eu fui para a Química? Porque toda a minha preocupação foi estudar na busca de entender por que surgia problema como aquele do trilho do trem ou do bonde, na época, né? Que é corrosão. Então, toda a minha formação foi sempre pensando em entender corrosão. E onde era melhor para eu entender corrosão? Se eu fizesse Química. Tanto é que eu fiz curso de Química Industrial, fiz Engenharia Química. Durante esse período que eu fiz Engenharia Química, tinha disciplinas que não eram obrigatórias na Engenharia Química, disciplina de Metalurgia 1, Metalurgia 2, que era dado para Mecânica. E eu ia assistir a aula, não estava nem naquela época grade, integralização curricular. E eu assistia porque eu achava que para entender de corrosão, eu tinha que entender de ciências dos materiais, tinha que entender de metalurgia. Foi uma coisa que veio de infância. Essa é uma lembrança também que se soma àquilo que eu falei, que está relacionado com aquilo que a gente gosta de fazer, que é estudar. Então fui para a Química por isso. Meu pai é médico, mas como eu disse, a preocupação maior dele de educação era uma educação de respeito ao outro, ao ser humano. A formação eu busquei naquilo que eu tive de curiosidade de criança. Quando terminei a graduação e querendo estudar corrosão, eu fiz uma busca de saber das universidades. E a PUC, ela tinha um grupo de ciências dos materiais e metalurgia muito bom. E eu escolhi o curso da PUC por isso. É importante ressaltar que durante esse período que eu passei na PUC, a PUC tinha um convênio, um intercâmbio muito forte com o CTA, o ITA, o Centro Tecnológico Aeroespacial. E eu fui passar um mês lá no CTA, junto às pessoas do ITA, para desenvolver um trabalho experimental deles lá, de obtenção de níquel puro, a partir de uma solução de níquel, coisa solicitada pela empresa, por indústria. E fiz esse trabalho lá, e eles me convidaram para continuar fazendo a minha pós-graduação lá. E foi bom porque eu tive muito contato com o pessoal do ITA na época. Então, ou seja, a escolha da PUC foi por causa da qualidade do curso que tinha e também surgiu esse intercâmbio com o CTA. Eu entrei na UFC, o Belmino estava retornando do mestrado dele, eu fui monitora. Um dia ele me deixou com a batata quente na mão, mas que não foi quente, foi gelada. Ele viajou e eu fui dar aula, uma aula prática, né? Teoria da aula prática. Eu coloquei minha mão no quadro verde, né? E ficou lá minha digital todinha da mão, que eu estava muito nervosa. Mas ele sempre, aquela pessoa educada, atenciosa, acolhedora, né? Para eu dar essa aula, eu
ele discutia comigo, sabe, ensinou tudinho, tirou todas as dúvidas, que eu fiquei nervosa, mas plenamente consciente do que estava fazendo, porque ele tinha me orientado perfeitamente bem. Então foi nesse período que eu conheci o Belmino. Mas o Belmino eu considero como um irmão de coração, né? Que a gente se escolheu para realmente ser irmãos. Nós somos primos, cunhados. Na verdade, somos mais, né? É muito mais. Ele é meu afilhado de crisma, ele é padrinho do meu filho. Na verdade, o contato maior com... Eu tenho dificuldade de chamar Belmino porque a gente chama de Francisco, mas eu vou tentar chamar Belmino, né? O contato maior foi quando ele começou a namorar com a minha irmã, mas ele já tinha 22 anos, né? Quando ele começou a frequentar a nossa casa, porque a gente também veio de Itapipoca e éramos primos, mas não tinha esse contato tão próximo assim, né? Porque era mais difícil, né? Então foi com 22, ele tinha 22 e minha irmã 15, né? Eles começaram a namorar e ele era uma pessoa muito, muito frequente, porque ele era muito atencioso com todo mundo, né? Ele tinha um carro, um Fusquinha, né? Era. E naquela época as moças não podiam sair só com o namorado, né? Então era ele, ela e as irmãs menores, eu e minhas duas irmãs. E ele sempre muito atencioso, levava sempre muito cuidadoso com a gente, né? Mas foi esse contato já, ele mais, não na infância, mas já com 22 anos, já fazia faculdade, né? Já, né? Já fazia faculdade, já estava na UFC. Então foi esse contato, assim, e é muito frequente porque desde essa época até hoje a gente tem essa relação muito próxima de convivência, a gente é uma família que sempre se reúne, que está sempre perto um do outro. Bom, a minha família, assim, como um todo, né, é muito grande. Todos eles, né, a Nirla, Davi, todos são pessoas, né, eu tenho o Davi como um filho. Helena é uma irmã que eu posso dizer que eu escolhi, né? Às vezes uma irmã que você escolhe é tão bom, para alguns pode ser melhor do que um irmão mesmo, né? Porque você tem chance de escolher. Então a família como um todo, eu acho muito bonito a nossa família, porque inclusive eu vou entrar aqui, seria um caso mais da Nirla falar, mas o pai dela e a mãe, quer dizer, o pai era irmão do meu pai, né? Meu sogro era tio também, nós éramos muito amigos. A mãe dela, minha sogra, é uma pessoa espetacular. E uma coisa que é marcante, eu estou falando da família, primeiro a família geral, isso também do lado dos meus irmãos, todo domingo à noite, quantos anos já? Eu acho 10, 12 anos já. Que a mamãe morreu? Sim. 20, vai fazer 21 anos. 21 anos, o Tijão com 20 menos. Papai morreu 3 anos antes. 3 anos antes. Com esse tempo todinho, o tempo passa tão depressa, não é? Então, todo domingo essa família se reúne. Todo domingo. Tem uma canja, tem isso, tem aquilo outro. Todo domingo estão lá. Aí estão sobrinhos, estão netos, estão menino de braço, até um velho como eu. Tá certo? Vai dar a diferença todinha, todo domingo. Então, eu prefiro começar assim. Agora, com relação a essas pessoas, como a Nélia, por exemplo, a Nélia, eu acho que é difícil, é uma frase muito forte, mas eu não sei se eu sei viver sem a Nélia. Porque todos os detalhes que eu faço, tudo eu passo pelo crivo. Ela é uma pessoa muito paciente, porque ela me escuta muito as minhas perguntas. Até se a caneta está numa posição legal, assim, da altura da lapiseira, ela diz, não, tá isso aqui não. É brincadeira, né? Mas eu quero dizer assim, como, na verdade, eu tenho dependência dela. E faço questão de ter essa dependência, porque ela é uma pessoa, assim, espetacular, uma pessoa... É difícil descrever a Nélia, né? Tanto é assim que eu comecei com ela, eu convivo com ela desde 1º de dezembro de 1968. Eu só brinco com ela e digo assim, olha, Nélia, às vezes quando eu estou muito aqui na universidade, você só quer dar essa universidade o tempo todo, a universidade. Eu digo, Nélia, lembre-se, a universidade é a outra na minha vida. A outra.
ela é a universidade, eu digo para ela, e a universidade começou 1 ano antes de você. Quer dizer, na verdade, eu entrei na universidade em 67. Eu até às vezes esqueço, né? Porque na universidade mesmo, eu morava ali, onde hoje é mais ou menos o shopping Benfica, na Tereza Cristina. Então, o nosso time de futebol, Juventus, futebol de salão, a nossa quadra era o céu. Quer dizer, o meu contato com a universidade. Quando começou os mirim de matemática, física e química, eu participei de todos eles, na década de 64, 65. Quer dizer, eu convivo com essa universidade. O tempo todo eu tenho que amar essa universidade. Eu não sei viver também sem essa universidade. Quer dizer, quando eu era 70 anos de idade, eu vivia arrasado, né? Porque ia ser expulso, né? Porque não é compulsória, é expulsória. Expulsa a gente pela idade. Aí, infelizmente, passou para até 75. Eu só tenho agora, em agosto, eu completo 73. Eu estou esperando que leve para 80. Certo? Eu estou torcendo que chegue para aumente mais. Porque eu não sei também viver sem a universidade. Aí veja como a universidade é outra. Eu estava falando na Nélia, aí me falei na universidade. E você quer saber da família. Mas a universidade também é o quintal da minha casa. Para quem conhece casa, hoje é tudo apartamento, né? Mas numa casa, quando tem quintal, é o lugar mais gostoso que tem. Um lugar que você tem pasto, tem os bichos, tem a vegetação, as plantas. Você tem a vida, né? Não é dentro de um apartamento trancado. E voltando para o meu outro grande amor, que é a Nélia, bom, ela é tudo, né? Meus filhos também, os filhos e os netinhos. Agora são os netinhos. Eu tenho um compromisso seríssimo com os netinhos. Todo dia eu tenho que passear com eles, todo dia eu passeio com o meu netinho mais novo. E agora vem uma netinha que já está me ameaçando também, de eu ter que passear com ela também. Quer dizer, uma ameaça gostosa. Eu estou doido para pegar um carrinho para andar com os dois juntos. E a minha vida é essa família e aqui a universidade, que eu também tenho uma família. Por exemplo, os meus alunos, eu os tenho como filhos. É muito pretensão minha. Mas aquilo que a gente pode orientar, eles nunca serão obrigados a seguir o que eu digo. Mas pensar no que a gente diz. Sobre esse tempo da química aqui, o que eu acho que o mais interessante, o melhor de tudo, é o quanto nós aprendemos, continuamos a aprender, conviver com os alunos. E isso nos faz pensar assim, puxa, como é que você vê a química? Quais são as dificuldades? Eu acho que a dificuldade maior que nós temos é fazer com que os alunos aprendam a aprender. Essa é a maior dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes existe um certo vício das pessoas acharem que sabem, mas não sabem, porque não sabem explicar. Então, às vezes, é muito mais difícil você fazer essa pessoa passar a entender do que um que está começando. Então, uma grande dificuldade que eu senti, assim, mas não dificuldade, desafio, era trabalhar principalmente com o curso de licenciatura. Porque, principalmente no início do curso de licenciatura, que é à noite, né? Naquela época, os professores, hoje não, são contratados já sabendo que tem que dar aula à noite. Mas naquela época, quando teve reunião e decisão antes de ter esses editais assim, quem é que vai dar aula à noite? Ficava todo mundo olhando um para o outro. Ninguém se candidatava, né? Então, os mais antigos, os mais velhos, tinham 2 professores, um colega meu, o professor Rogério, e eu, que assumíamos durante muito tempo toda a Físico-Química à noite. E lá, naquele início, tinha muito professor já, pessoas formadas, coordenador de cursos, de pré-vestibulares, cursos grandes, que tinham uma ideia da química bem diferente daquilo que eu acho que deveria ser e ser passado consequentemente para os alunos. Quer dizer, eu diria que são assim, vícios de aprendizagem. A memorização. Eu acho que a memorização é uma coisa que
se você não justifica aquilo que você tem memorizado, se você não ilustra, não explica, você não sabe. Esse é o meu modo de pensar, com todo respeito, quem pensa o contrário. Sabe? Eu sempre digo para meus alunos, olha, a sabedoria não está em você responder de pronto. A sabedoria está em pensar. Porque às vezes cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nunca tenha medo de dizer não sei, porque você não está em condições de responder. Então essa é a maior dificuldade, que ainda hoje continua. Era maior, porque eram pessoas que estavam lá fora, né, ensinando a memorização. Então fazer essas pessoas entenderem que não é a memorização em si, mas o entendimento que a pessoa conhece quando sabe como aplica, quando aplica, sabe para que serve o que aprendeu, aí é o conhecer. Olhar, como eu diria, as coisas pelo lado microscópico, interior. Nós temos que pensar sempre o seguinte, o tratamento do ensino, né, do professor, a gente aprende por nós mesmos, olhando para o nosso interior, as reações das pessoas. A gente pode associar, por isso quem trabalha com físico-química, com termodinâmica, né, trabalha com energia livre, entropia. Se você começa se você se conhece, você tem tudo para entender mais a termodinâmica, ou vice-versa. A termodinâmica nos ajuda a nos conhecer. E é isso que a gente tem que passar. E é isso que as pessoas não estão acostumadas a escutar. Às vezes mexe muito com o aluno que está acostumado a fazer uma fórmula e não sabe. Então, na química a maior dificuldade, eu não diria problema de infraestrutura, isso não, porque tem melhorado muito, muito ao longo do tempo. E eu espero que continue melhorando, né? Não sei, mas eu espero que continue melhorando. A expectativa é essa. Mas a dificuldade maior é você ensinar o aluno a aprender. O Belmino, né, na verdade, para a gente, tio Francisco, né, fui criado sempre olhando para ele com muito orgulho e com muita admiração. Primeiro porque ele é uma pessoa muito gentil e muito agradável com todo mundo, mas sobretudo por ser uma pessoa muito dedicada e muito compenetrada em tudo que faz, seja nas relações com as pessoas, né, ele tem essa paixão, né, pela família, como pelo estudo. Então eu cresci vendo o Belmino estudando, né? O Belmino, quando está assistindo o jogo do Ceará ou do Flamengo, que são as duas paixões dele de esporte, ele está lá sentado, estudando e vendo o jogo. Ou seja, o hábito de estudo do Belmino é uma coisa que marca todo mundo. E eu cresci vendo o Belmino dedicado e amando tanto a ciência, né? A química, mas com essa cultura de estudar, de se dedicar e sempre procurar aprender, né? E quando cresci, quando entrei na faculdade, o Belmino era uma referência, né, na universidade já, e eu pedi, tio, eu passei em computação, entrei agora, mas eu quero lhe pedir uma coisa, né? Provavelmente no meu curso não vai ter disciplina de química, mas eu queria assistir sua aula, posso? Aí eles, pode, meu sobrinho, vá assistir, né? E eu fui. Por que eu fui? Porque eu tinha muita curiosidade de ver essa paixão que o Belmino tinha pelo conteúdo, como ele transmitia isso para os alunos, né? E foi uma experiência muito rica. Aquele momento, para mim, foi um momento que marcou e definiu o que era ser um bom professor, né? O Belmino, ele tinha a paixão pelo conteúdo, e essa paixão fazia com que ele falasse sobre a entropia e o ser, né? Como ele está dizendo, acabou de relatar aqui para a gente. Ele tentava ligar os conceitos com a vida, com a realidade. E isso faz com que os alunos fiquem interessados sobre o assunto. Então ele adora o assunto que ensina e consegue multiplicar isso para os seus alunos. Mas para além de despertar esse interesse nos alunos, outra coisa que me marcou muito é como ele tem um domínio da sala de aula, como ele tem um domínio das pessoas. Ele olha na sala de aula para cada indivíduo, ele olha a reação de cada indivíduo, né? Então me marcava muito, e era uma disciplina no início do semestre, ele ainda não conhecia todos os alunos, né? Ele perguntando individualmente, como é seu nome? Você entendeu? Se você não entendeu, diga, porque eu vou explicar de outra forma.
Isso justificava muito aquele estudo, né, antes do início do período, da aula, que o Belmino ficava lendo os mesmos livros várias vezes, exatamente para ter um arcabouço de respostas, preocupados com a formação do aluno. Então ele sabia, né, e isso foi a marca para mim, como encantar os alunos, ou seja, como falar sobre um conteúdo duro, denso, mas que era encantador, que trazia curiosidade, mas também, por outro lado, tinha a preocupação de que o aluno aprendesse e que ele se envolvesse nesse conteúdo. Então essa foi uma experiência muito rica que eu tive, né, isso me marcou muito para a docência no futuro, né, serviu de referencial para mim, né. Para quem é das ciências exatas, né, no caso na área da computação, a gente gosta muito de ver os exemplos, né, a gente aprende muito pela experiência, né. Anos mais tarde, eu estava como coordenador de programas acadêmicos lá no campus de Quixadá, e a gente resolveu fazer um seminário pedagógico, né, para os professores todos jovens, com muita vontade de aprender, e eu disse, na época o Ciro Nogueira, que era do departamento de matemática, era o diretor do campus, eu disse, Ciro, eu quero fazer um seminário diferente, eu quero fazer um seminário onde as pessoas se envolvam. Então vamos fazer o seguinte, vamos convidar algumas pessoas para proferirem aula dos seus conteúdos, mas essas pessoas são aquelas pessoas que a gente conhece na universidade e que encantam seus alunos, né? O próprio Ciro foi uma das pessoas convidadas, então ele proferiu uma aula para os professores de Quixadá sobre matemática e eu tive o prazer de convidar o Belmino, né, para dar essa aula, o tio Francisco. E foi muito interessante, né, porque aquela experiência que eu tive 10 anos antes, né, eu pude ver os meus colegas tendo, né, e eu acho que aquilo ali foi muito importante para a formação do corpo docente dos professores de Quixadá, né, ou seja, não basta só dar aula, não basta só transmitir, tem que ter paixão, tem que envolver, tem que ter esse domínio. E o Belmino tem isso, né, muito forte, muito característico, né, como ele conta, né, desde criança foi estudar química pela curiosidade do fenômeno da corrosão, né, ou seja, isso o encantou. E como transmitir, como fazer com que os outros alunos tenham esse mesmo amor e a mesma vontade de aprender. Eu digo que o Belmino é que nem um artista quando entra em palco, quando ele vai dar aula. O artista se prepara para cativar a plateia, né? E o Belmino se prepara com estudo para cativar os alunos. E isso ele faz muito bem, né? Várias vezes, eu ministrei muitas disciplinas, mas na área de analítica, eu convidava o Belmino para dar algumas aulas também dentro do conteúdo que eu estava dando naquele momento, né? Principalmente na área de corrosão, dando métodos de galvanoplastia, indústria de galvanoplastia, aí chamo o Belmino para ir lá e falar alguma coisa sobre isso. E vice-versa, né, Belmino? A gente sempre teve essa troca. Eu não tenho a menor dúvida de que a minha escolha por ser professora passa muito pelo exemplo dele, né? E eu sou testemunha de uma relação muito próxima e de tudo que ele fez aqui. Chefe de departamento, tutor do PET, foi coordenador em 2 pró-reitorias. Nós começamos a fazer prova do Enem, né? Um bom tempo atrás, ainda era uma coisa a se pensar, e a gente fez, trabalhamos junto na CCV, no vestibular, mas o espaço dele é a sala de aula. Então, eu fiz mestrado e doutorado na Química, e eu cheguei a ver alunos da Química dizendo que não se forma sem ter aula do professor Belmino, né? E nesses dias de hoje que a gente é muito cobrado, o professor tem que ter metodologia ativa, e eu também dou aula de Química, né? Eu dou aula de Química farmacêutica. Aí você fica, meu Deus, como é que você vai ter uma metodologia ativa, né? As pessoas cobram muito isso hoje em dia, que o aluno tem que ser o protagonista e tal. Mas o que eu vejo a experiência do Belmino é isso. Independente de ter metodologia ativa, utilizando aparelho, mas o protagonista sempre foi o aluno, porque a mesma disciplina, para cada curso que ele vai dar, ele se prepara.
E a cada semestre parece que é a primeira vez que ele vai dar aquela disciplina. Aí ele chega, Nilo, eu vou dar aula esse semestre para engenharia, não sei o quê, vou dar para biotecnologia, vou dar para farmácia, vou dar para não sei quem. E ele muda tudo. Então, isso, no meu ver, é o protagonismo do aluno, porque ele não está preocupado que seja aquela mesma aula que você tenha que aprender. Ele se preocupa com o quê? Com que o aluno perceba o real e o concreto, né, na base das experiências. Então, isso para mim é assim, é ele, entendeu? Apesar, tem tudo isso que ele já fez na universidade, que é muito, mas a sala de aula é o local, é o exemplo. Então, assim, é meu exemplo como professor, sempre foi e sempre vai ser. Se você ensina bem, você está ajudando e está fazendo divulgação científica, mesmo talvez sem ter essa pretensão imediata, porque a divulgação científica ela é super importante numa vertente que você fala assim, a gente vai apenas divulgar e encantar os jovens, e a outra é encantando e já ensinando, que eu acho que o rendimento é tão proveitoso quanto. Nós começamos logo quando se iniciou esse processo com o Enem, a gente, como a CCV era reconhecida nacionalmente pela elaboração de suas provas, a gente começou a fazer um trabalho junto com o Enem, encaminhando questões, né, na época, para eles fazerem o banco de questões. E na CCV também, há algum tempo, eu estive junto com o professor Belmino, elaborando provas para a Universidade Federal do Piauí e aqui também na correção das provas de Química, né? Já que a Química são várias, né? Lembra por quantos anos vocês trabalharam juntos? Não, ele ficou 12 anos, né? Algumas vezes eu saía porque quando você tinha filho ou alguém mais ligado, você tinha que se ausentar do processo. Mas era assim, o que eu tenho a dizer é que era um processo tranquilo, em virtude da tranquilidade dele, né? O vestibular é um momento muito difícil, porque é um momento que você tem toda a população está envolvida. Ou quase toda a família tem alguém que está fazendo, ou conhece alguém que está fazendo, então é um momento muito delicado. É de muito trabalho, a gente... Inclusive, quando tinha horário de verão, a gente saía de casa 3 horas da manhã. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu botava 2 despertadores, ele ligava para minha casa, eu ainda botava, porque a gente é muita responsabilidade. Mas tinha esse lado, assim, ser um ambiente muito tranquilo, e principalmente na banca de Química, porque ele conduzia dessa forma de confiança e a gente trabalhava muito tranquilamente, né? E outra coisa que me chamou a atenção nessa época, algumas vezes que eu observei, era a relação dele com... assim, de acalmar, porque os colégios também, eles têm um envolvimento muito forte. Aquilo para eles é um momento, né, o ápice deles, a questão do vestibular, de quantos alunos passaram. Então eles ficam muito ansiosos, e ele tinha assim, uma forma muito tranquila, sensata de conversar com as pessoas, né, dos colégios, de explicar, de justificar. Então foi assim um momento de muito trabalho. A gente também trabalhava em correção de provas, mas que a gente trabalhava de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque quem coordenava trazia esse momento assim, apesar de difícil, mas fácil da gente trabalhar, no sentido de que você trabalhava com muita confiança, né? Professor Belmino, o que mais lhe estimulava, lhe dava prazer em trabalhar na CCV? Qual era o maior desafio? Um aspecto que eu achava muito bom era o grupo com que nós trabalhávamos. E como tinham disciplinas bem diferentes, a troca de informações entre nós, que trazia o aprendizado, e a busca de fazer um vestibular contextualizado, bem feito, que levasse o nome da UFC bem longe, a nível nacional. Então essa era assim a preocupação que tinha, mas ninguém faz nada sozinho, a meu ver, né? Por mais que a gente se esforce, tinha um grupo muito bom, como aqui presente a Nirla, a Helena, que participaram, e outros, né? Se eu for dizer o nome, porque eu costumava fazer o seguinte, os colégios, eles têm uma disputa muito grande, tinham naquela época, com relação ao vestibular, uma disputa muito grande
de ver quem era que aprovava mais alunos, os grandes colégios, né? E o que é que nós fazíamos? Se nós deixássemos uma banca por muito tempo, há uma tendência natural nossa de explorar mais aquilo que a gente gosta. Então eu sempre tinha a compreensão dos colegas com isso, para ter rotatividade na banca. Quer dizer, é uma coisa que poderia aparentemente aborrecer com você ser tirado de ter uma banca de química, aí de repente você tirar aquela pessoa para colocar outro. Aquele que sai sempre tende a sair aborrecido porque sai, mas ele compreendia que mais tarde ele voltava. Era uma espécie de rodízio para que as pessoas nunca tivessem sempre achando que aquele professor era aquele professor que iria fazer aquela questão, que isso é uma coisa que eu acho assim salutar, a compreensão dos colegas. É onde eu digo, ninguém faz as coisas se não tiver a compreensão dos outros. E é uma coisa assim, muito marcante, né? Porque o grupo era tão bom que quando foi criado o Enem, se eu não me engano, 5 grandes universidades foram convidadas para compor o banco de questões do Enem. A Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Recife e a nossa aqui. Nós fomos chamados a Brasília nos 2 primeiros provas do Enem, para fazer banco de questões. E lá também foi mais um aprendizado, porque era a questão da interdisciplinaridade, que é uma coisa que nem todo mundo entende bem o que é a interdisciplinaridade. Você pegar uma questão, e o nosso grupo era assim, a gente ficava reunido, aí tivesse, vou criar uma situação imaginária aqui, mas se tivesse uma fresta de luz do sol entrando pela janela, e se tivesse particulados, notasse particulados, dali a gente queria criar questão de português, de história, de geografia, de tudo em cima de uma situação como aquela. Então uma turma unida dessa me traz saudade. Saudade do grupo que trabalhávamos e saudade de ver o quanto a CCB tinha seriedade no seu vestibular. O Belmino, né, ele teve destaque, como a gente já disse, no ensino, mas também na pesquisa, na extensão e na gestão. E ele soube, né, trabalhar no PET nessa formação interdisciplinar que tem com os alunos. Né? Ele trabalhou ali durante muitos anos e foi modelo para outros PETs. Né? Eu fui designado como tutor do PET do curso de formação, e a primeira pessoa que eu convidei para me ajudar a montar, a fazer as primeiras seleções foi o Belmino. Por quê? Porque ele tinha essa experiência, né, de como você montar um bom grupo de forma que ele não olhe só para si, que ele olhe para o curso como um todo. Ele olhe como melhorar a atuação de todos os discentes. Né? Então, esse espírito, né, de trabalho em grupo, esse espírito de olhar para o outro, esse espírito de olhar para as dimensões que a universidade precisa ter, é o que define bem o PET. Né? E o Belmino tem muito isso. Acho que o Belmino podia, né, contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Com relação ao nosso PET, eu tive o prazer de ser, juntamente com o professor Roberto Sampaio, ele foi o criador do PET, e eu lembro que ele era da Química Analítica, e eu da Fisicoquímica. Ele disse: Belmino, a gente pode pedir um PET para a Química Industrial se você aceitar ser o condutor. Aí pensando nos alunos, no grupo, né, um programa tão bonito como o professor Davi descreveu muito bem aqui o PET, com a experiência dele, nós aceitamos isso. E depois, nós víamos, mesmo eu como tutor do PET, mesmo naquela época, eu citei para o professor Roberto: Roberto, nós somos passageiros. A gente tem que formar não só os alunos, mas nós também temos que buscar formar tutores. Convidamos a professora Helena para participar também do PET. E sempre que foi feito assim, depois nós chamamos o Sandro, quer dizer, o professor Sandro, né, que é o diretor do ICA. Né? Então, por quê? Porque eu acho que a capacitação de recursos humanos, ela tem que ser estendida. Não pode ficar só entre algumas pessoas. Quanto mais pessoas tiver com essa formação, melhor, inclusive os colegas. E essa
foi um tempo muito prazeroso, né? Porque o PET, eu lembro que a gente pegava assuntos quaisquer, não só de pesquisa propriamente dita, mas pegava uma notícia de jornal, por exemplo. Então nós marcávamos o dia de sábado para ter mais tempo, a manhã toda. E às vezes não se saía do título, discutindo a interpretação de cada um a partir daí, numa leitura de um texto. Isso foi muito enriquecedor, eu tenho certeza, para os petianos e para nós também. Então foi muito boa a experiência do grupo do PET. O professor Belmino teve vários trabalhos de consultoria em corrosão, tá? No Castelão, no Porto daqui e em outros estados também. Então ele é uma referência nessa área realmente, né, no estado. Ele iniciou, que aí eu queria que ele contasse a história, ele iniciou a formação do Conselho Regional de Química e da Associação Brasileira de Química também aqui no estado do Ceará, né? E culmina com a Academia Cearense de Ciências, onde ele ocupa a cadeira do professor Ícaro Moreira de Souza, né, com muito orgulho. E eu queria que ele contasse os detalhes dessas três indicações aí, desses assuntos aí. Bom, com relação a essa vida voltada para a química, assim, para a sociedade, né, respondendo através de associações, conselho, academia. Na verdade, nós aqui na década de 60, começo de 70, na década de 70 ainda, aqui no Ceará tinha uma delegacia do Conselho Regional de Química, que a sede era da primeira região em Recife. Aqui era uma delegacia. Tinha um delegado, tinha um fiscal, e eu, na época, estudante de engenharia química, e o professor Helder Barbosa Teixeira era o delegado. E ele teve uma ideia muito boa, né? Teve uma reunião, fruto de uma reunião que teve no Clube Barra do Ceará, isso em 1970, 69, 70, por aí, entre outras pessoas presentes, o professor Expedito Parente, o professor Cláudio Couto. Eu não vou dizer todos os nomes, porque senão levaria muito tempo, me perdoe os nomes que eu possa deixar de citar, mas eu quero me referir especialmente ao Helder, porque era o delegado. Nesse momento era a pessoa mais importante. E ele teve uma ideia de trazer alunos de química para ser fiscais do conselho. Como? Nós iríamos ser fiscais do conselho para ir nas indústrias, ganhavam uma carteirinha, tinha direito a entrar em ônibus de graça. E íamos às indústrias para ver o porte da indústria, a energia, o número de funcionários, na tentativa de criar o Conselho Federal de Química. Eram três, hoje o professor na Paraíba, o professor Nilton César, o Joaquim e eu. Ficamos os três. E por muito tempo nós trabalhamos para a criação, pegar esses dados para a criação do conselho, que com muita luta, Recife não queria abrir mão, né, porque tinha arrecadação daqui que ia para lá, ficava apenas uma pequena fatia aqui, mas na década já de 80, se eu não me engano, 81, 82, nós, para criar o conselho, precisava criar uma associação, e foi criada a Associação Brasileira de Química Regional do Ceará, do qual fui membro fundador. Depois, com a associação, foi criado também como membro fundador do Conselho Regional de Química 10ª Região. E anos depois, também como membro fundador, foi criada a Academia Cearense de Química, como a professora Helena falou, com muito orgulho, pelo grande amigo que era o professor Ícaro. Eu fiz questão de citar o nome dele, foi aceito,
E eu ocupo a cadeira número 16, que é o nome do professor Rico, é o patrono da cadeira. Qual a importância disso tudo, dessa criação? Mais uma vez a gente olha, isso está relacionado também ao ensino, né? Porque com o conselho, que foi criado também nas primeiras, lembro agora, nas primeiras reuniões, o sindicato também dos químicos, nunca participei das reuniões iniciais, fiz parte do grupo que iniciou isso, porque isso é uma luta pela categoria dos químicos. Os alunos formandos, tendo um sindicato, tendo um conselho, isso vai fazer busca de maior espaço para o trabalho deles e também um acompanhamento da realidade da situação de serviços que eles estão prestando e a remuneração correspondente. Então eu acho que essa preocupação nossa, desse grupo que trabalhou, que o grupo que trabalhou na criação da associação praticamente foi o grupo que trabalhou do conselho e praticamente o grupo que trabalhou na academia. E eu acho que isso tem sido muito importante para a categoria de químicos da nossa universidade que transformou. Na verdade, não houve ida para o NUTEC. É como se eu dissesse, eu ainda estou no NUTEC. Por quê? Porque o que existe aí, que ainda hoje, toda semana eu vou no NUTEC, é um intercâmbio de trabalho conjunto entre o NUTEC e a universidade. Na década de 80, um grupo da Alemanha, da cidade de Mainz, que é uma cidade muito industrial, você conhece, esteve na Alemanha, né? Foi parte do seu doutorado lá. É uma cidade muito industrial. Então, Fortaleza é um laboratório de corrosão, porque, entre outras coisas, tem um alto grau de insolação, alta umidade relativa do ar, tem a maresia, alto grau de aeração, tem todas as altas temperaturas, todas as condições de um laboratório de corrosão, Fortaleza. Então, mas, como sendo uma cidade industrial assim, eles entraram em contato com o NUTEC para que fosse instalada uma pesquisa de corrosão, porque o que eles pensavam e devem continuar pensando, espero, que se os materiais resistem bem aqui, vão resistir bem em outros lugares. E o NUTEC, sempre, desde a fundação do NUTEC, né, com o professor Ariosto Holanda, desde a fundação, que eu sempre presto serviço para o NUTEC. Mas presto serviço por quê? Porque são ex-alunos que estão lá. Aí dessa semana eu estive lá, semana passada, essa semana eu estive lá, levando alunos para fazer estágio, supervisionados lá, e sempre trabalho de pesquisa. Então eu nunca tive vínculo com o NUTEC, a não ser o vínculo de trabalhar em pesquisas aplicadas, tecnológicas, para resolver problemas da sociedade e também sempre buscando espaço para os alunos. Como também com a Embrapa. Quer dizer, meu contato com a Embrapa é um trabalho de pesquisa também, que já resultou até em trabalho internacional, algum deles, né? Mas trabalhos também que são muito mais, porque eu acho que a universidade não pode viver dentro dos seus muros. A universidade pertence à sociedade. Então, se ela pertence à sociedade, ela tem que abarcar tudo que está ao redor. Assim, de uma forma ilustrativa, o NUTEC e a Embrapa estão até dentro do ambiente da universidade. Quer dizer, nós nesse caso nem precisamos sair dos muros, né? Quer dizer, o próprio grupo já está, não existe uma fronteira de separação. Mas os resultados que saem desses contatos com o NUTEC, com o Embrapa, estão todos levados lá para o exterior, fora da universidade. Então, esse trabalho de pesquisa, eu acho muito importante também aproveitar esse momento para dizer assim, o meu grande foco, a minha grande preocupação ao longo do tempo, né, desse tempo que eu tenho na universidade, é o ensino. A própria pesquisa, para mim, é um momento de ensino. Então, principalmente no início, né, porque de uns tempos para cá, através do CNPq e CAPES, né, a exigência de número de trabalhos publicados,
Mas a minha grande preocupação não foi número de trabalho publicado, número de pessoas que nós poderíamos estar capacitando para ter esses trabalhos publicados. Então a grande alegria nossa é ver às vezes uma pessoa que é um ex-aluno, que trabalhou, que você ajudou a viver um laboratório, aprender a respeitar o laboratório, consequentemente o companheirismo do trabalho de grupo, que é muito difícil, isso ser levado adiante por outras pessoas. Então minha preocupação na pesquisa foi sim. Tanto é assim que quando, como foi citado aí, meu trabalho de campo, né, em Alagoas, Pontes, Oswaldo Suruagi, Pontes Mangazeira, o Porto do Pecém, Porto do Mucuripe, o problema de corrosão do IPPS, sempre eu levei os alunos. Sempre eu levei os alunos. Né? Por quê? Porque eu acho que era um momento de uma aula de campo. Uma aula eles vivenciando aquilo que tudo que ele vê na teoria realmente precisa daquela teoria para aquela explicação daquele fenômeno do que está acontecendo na prática. Então eu nunca tive essa preocupação, talvez fosse até bom ter tido, né? Da preocupação de número de trabalho, mas a minha preocupação maior era o número de pessoas que você podia formar. Tinha época que eu tinha 12 pessoas orientando, 12 pessoas entre monitores e iniciação científica. Né? O curso de pós-graduação aqui, no início, eu tive a oportunidade de dar aula no curso de tanto a parte termodinâmica, a parte de cinética, né? Os primeiros alunos. O Ícaro foi meu aluno, citando o Ícaro, entre outros, porque é o reitor, né, que nós tivemos aí. E trabalhamos muito em pesquisa. A nossa eletroquímica aqui, historiando, né, um momento de historiar, eu lembro que todo o grupo hoje que tem no nosso departamento, o grupo do Geocor, que é o grupo de corrosão e eletroquímica, ele começou na casa da professora Letícia Parente, à noite. À noite, nós nos reunimos lá, isso na década de 70, 76, 77. Nós nos reunimos à noite, era a professora na casa da Letícia Parente, o Ícaro, que era aluno ainda de pós-graduação, mas era um lutador, uma pessoa muito vantadosa pelo aprender também, né? O professor Everardo e o Antinos, que era um engenheiro. Nós nos reuníamos, engenheiro formado nos Estados Unidos, da parte elétrica. Por que nós nos reuníamos? Porque naquela época se falava muito na crise do petróleo, o petróleo ia exaurir, então fontes alternativas de energia. Então, criou-se esse grupo para fazer o estudo de baterias. E foi apoiado, na época, era Eletrobras. Então, toda a eletroquímica, os equipamentos eletroquímicos que começaram, e mais do que os equipamentos, a formação de pessoas em eletroquímica começou aí. Depois teve um projeto de células a combustível, que já foi coordenado pelo professor Carioca, mas com um grupo que vinha oriundo da professora, da crise dentro do organismo. Nós reunimos à noite na casa dela, para fazer planos. Então, daí é o número de pessoas que foram se formando. Os trabalhos publicados não correspondiam ao número de pessoas que estavam sendo formadas. Mas com certeza sim, como até o Wilde falou, o fruto dessas pessoas se formando gerou muitos e muitos trabalhos por conta deles, mas na formação inicial nós tivemos o prazer de participar. Eu acho que esse momento foi um momento assim, um desfecho daquilo que eu pensei quando eu tinha 12 anos de idade. A questão de estudar corrosão. Esse trabalho de livre docência, eu tive o prazer de ter na banca o pioneiro de corrosão no Brasil, que foi o professor Vicente Gentil. E qual é a grande importância disso, a meu ver, dessa titulação? Porque, pelas regras da universidade, o livre docente, o senhor sabe disso, né? Tinha que ser uma pessoa que tivesse experiência administrativa,
experiência de extensão, experiência de ensino, e tinha que ter um trabalho, uma tese, que isso foi uma tese, e que fosse aprovado no Consune, no CEP, Consune, para poder ter direito à defesa dessa docência. Eu fico assim, muito feliz por ter conseguido fazer isso, exatamente pelos predicados, aquilo que era necessário ter para ter uma livre docência. A experiência de toda essa, do tripé da universidade. Pesquisa, ensino, extensão e soma-se a administração. Então, uma pessoa para ter, na época era exigido isso, e isso foi aprovado, e o trabalho em si foi um trabalho fruto de trabalhos anteriores, da experiência anterior. Quando eu me refiro, por exemplo, ao professor Vicente Gentil, eu posso até contar uma história muito interessante, né? Marcante também, que eu tenho na memória, um momento de memória. Sempre que eu tinha alguma dúvida aqui, eu escrevia para ele, ele me respondia na hora. E eu digo, quando eu for defender minha livre docência, eu vou chamar o professor Vicente Gentil. E convidei o professor Vicente Gentil. Isso mais ou menos no mês de março de 2004. E ele disse que não poderia, naquele momento, me desejou muita sorte, mas tinha acabado de perder um filho. E ele não tinha condições de participar de banca, porque emocionalmente ele não estava preparado para isso. Quando foi em dezembro, Natal, véspera de Natal daquele ano, né, 2004, eu recebi um telefonema do professor Vicente Gentil, falando, me desejando um Feliz Natal, e perguntou: Belmino, como é que foi a sua defesa? Eu disse: professor, não houve defesa. Só vai haver defesa quando o senhor puder estar presente. Ele ficou muito tocado com isso, e em 2005, tanto é que a data é de 2005. Então são coisas assim que eu acho assim marcante para mim, né, que às vezes eu nem falo. Mas hoje, então, no momento de memória, né, a partir daí, então, tem muita coisa para falar, e isso para mim é uma coisa muito marcante, e daí mais ainda a importância da livre docência. Essa foi uma honraria assim inesquecível, né? Eu acho que teve a participação, muita participação, exatamente dos ex-alunos. E dirigida aí pela professora Helena e pela professora Adriana, que fizeram apanhado, inclusive me pediram, né? Porque às vezes os alunos mandam para nós, professores, mandam mensagens. E elas pediram porque eu fizesse uma junção das mensagens. Eu fiz essa junção das mensagens. Tem coisas assim que você olha, mensagem assim que você olha que os olhos da gente ficam lavados. Mas isso é uma homenagem assim que eu acho que eu divido com todos esses alunos e com os colegas. Todos. Quer dizer, essa honraria sobrou para mim. Mas é uma coisa que eu também, pelo que eu soube que houve lá o Davi estava presente, pode dizer alguma coisa, né? Eu soube que quando foi lançado lá, para a aceitação do nome, né, dessa medalha, porque, pelo que eu me lembro, essa medalha está lá no regimento da universidade, no estatuto, mas até então não tinha sido utilizada. E o primeiro nome que teve lançado foi o meu. Depois outros dois nomes surgiram, mas a iniciativa, a partir da professora Helena, do departamento, da professora Simone, também que foi uma pessoa que lutou isso da. E o Davi pode descrever aí melhor do que eu, quando eu soube as informações que estão gravadas. Davi. Na verdade, assim, eu já estou nos conselhos superiores, no conselho universitário, há quase 8 anos, né, na qualidade de diretor.
E a universidade tem várias honrarias que passam pelos conselhos, são referendadas pelo conselho. E foi um dia muito marcante, porque apesar de ser uma honraria que vem da Química, que vem do Departamento de Química, que passou pelo Centro de Ciências, na época a Simone era diretora do Centro de Ciências, ela foi uma honraria que foi referendada por quase todo o conselho universitário, né? Foi extremamente gratificante para mim, enquanto sobrinho, e o orgulho que eu tive de proferir palavras elogiosas ao Belmino, mas foi importantíssimo ver como o Belmino teve uma penetração, tem uma história na universidade inteira. Então, o professor Lindbergh, diretor do campus de Russas hoje, fez um depoimento forte, marcante, né, falando sobre a importância do Belmino na química, na questão da corrosão, na construção dos prédios, né, da Praia do Futuro, das pontes e tudo mais, né. O professor Vicente, diretor do campus de Sobral, por exemplo, fez uma fala importantíssima dizendo como o Belmino, na época que trabalhava na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, abraçou o primeiro curso de mestrado que Sobral queria abrir, né, como foi importante a dedicação que ele teve, né. Tiveram falas como do professor Santo, que hoje é diretor do Instituto de Cultura e Arte, né, contando as histórias, as vivências que ele teve enquanto Belmino, enquanto professor, essa experiência que ele teve, né. Então, assim, foi um dia, de fato, de muita emoção no Conselho Universitário, né. Foram vários os conselheiros que, de fato, ao fazer um depoimento de agradecimento, choraram, né. Então, assim, e por que isso? Porque o Belmino é, sobretudo, uma pessoa de paixão. As pessoas amam o Belmino, né? As pessoas aprendem com ele a como ser melhor, né? E isso foi um momento que não é comum no Conselho Universitário, as pessoas se emocionarem e chorarem, né? E foi assim que aconteceu. Então foi uma homenagem muito justa, né? O Belmino acho que simboliza isso como nenhum outro na universidade. Então, assim, foi um dia muito alegre. Bom, eu gostaria que vocês que me ajudaram a fazer esse programa hoje em homenagem ao professor Belmino, nós não temos mais tanto tempo assim, então a gente tem que ser um pouquinho mais direto. Então eu vou pedir a cada um de vocês, começando pela professora Helena, que defina o professor Belmino em uma palavra. Muito difícil, mas a característica inata e eu acho que é unânime é educado. Professora. Eu vou na paixão, porque a gente só faz bem feito se for com paixão. Professor. Educar com paixão, são as palavras que definem mais o Belmino, né? Mas a alegria de viver na paixão, em educar, em compartilhar com os outros, né? Professor Belmino, agora é para terminar mesmo. 3 perguntas simples e eu gostaria que o senhor respondesse de uma forma mais direta possível. O que precisa melhorar, se precisa melhorar, no ensino de Química? Precisa que os professores se entreguem mais aos seus alunos. Uma mensagem para os alunos. Ter sempre a esperança de dos dias melhorarem. Professor, faltou algo? Não faltou. Só dizer que eu repeti que eu amo a universidade e amo a minha família.